Graça e paz, irmãos. Boa tarde, boa noite para você, né? Que está acompanhando agora. Eu falo boa tarde porque eu gravo a aula no sábado à tarde e depois posto às 20 horas. Portanto, boa noite aí a você. E Deus tenha abençoado a sua semana, que esteja tudo bem aí na sua casa. Pelo menos nós temos orado nesse sentido, que tudo te vá bem. Que o Senhor tenha falado ao seu coração ao longo da semana, através da leitura da palavra dele. Eu tenho ensinado aqui e tenho orientado a você a amar a palavra de Deus, a buscar nela socorro para a sua vida e a procurar nela entendimento. Tudo aquilo que você precisa saber a respeito da sua vida, a respeito do projeto de Deus envolvendo você e sua família e a raça humana está ali guardadinho na palavra de Deus. Basta você ler e o Senhor se revela a você e se aproxima de você e te ensina e esclarece todas as suas dúvidas. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida e ela está à disposição de cada um de nós para que facilmente a consultemos. Estivemos de folga de escola bíblica na semana passada, porque fizemos uma peça de teatro, né, para mudar um pouco, né, a rotina do sábado, mas já estamos de volta com o estudo bíblico. A palavra de Deus, ela não nos deixa precedente para folgarmos e acharmos que podemos tirar férias dela. Não, a palavra de Deus, ela tem que ser lida e você tem que refletir nela todos os dias, porque ela é a resposta. Ela é a resposta para a sua vida. Ela é a verdade absoluta de Deus, de Gênesis a Apocalipse, como nós já temos ensinado aqui. Nós havíamos parado, né, no finalzinho da lição 8, que falava sobre o início da civilização humana. Estudamos bastante o início da civilização humana, voltamos lá na edificação da primeira cidade, falamos sobre tecnologia, que estava ao alcance, né, daquele povo naquela oportunidade, que edificou uma cidade muito bonita e muito bem estruturada. Falamos sobre a violência, né, que logo tomou conta do ser humano, uma vida sem regras e que ocasionava mortes absurdas por motivos fúteis. E a gente tratou sobre tudo isso, trouxe para o nosso contexto, não é verdade? E não terminamos a lição, né? Então nós vamos concluir hoje a lição número 8, e se tudo der certo, a gente já inicia a lição número 9. Eu espero que você esteja aí ao longo da semana também pegando a revista, estudando, lendo, né? Tira um tempo para você se apropriar, né, das informações, porque aí quando a gente for dar a aula aqui, aí você já, né, tá a par do assunto, sabe do que vai se tratar a lição. Então nós vimos que Deus, ele intervém na sociedade. Ele intervém, né, na civilização humana, na vida do homem individualmente. A palavra de Deus nos ensina, essa lição nos aponta essa direção, dizendo que Deus, ele não se limitou a criar o universo. Ele não foi lá e simplesmente nos colocou lá e pronto, acabou. Não, ele criou o universo, mas não nos abandonou após nos haver formado. Continuou dando toda assistência. Ele continua olhando para você e para mim, para nossa família, com justiça e com amor. E ele está atento a todas as coisas que envolvem o nosso cotidiano e sabe de tudo o que está se passando. Ele continua com a sua mão estendida e com o seu olhar voltado para mim e para você e jamais nos desampara. Tem um texto da palavra de Deus, um versículo que fala sobre isso, que eu gosto muito dele. E ele mostra essa verdade, né, de que ele continua atento a tudo que envolve a nossa vida. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, e vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente maus e bons. Provérbios 15, 3. Percebe, irmãos, que ele não está observando de qualquer forma. O texto diz que ele observa atentamente. Ou seja, com toda a atenção, tudo que você faz e tudo que as outras pessoas fazem. Diz que ele observa não apenas os bons, mas que ele observa também os maus.
Então as pessoas que pensam que pode fazer o que bem entender, que pode ser mal, que não tem ninguém olhando e que vai passar batido, como se nada fosse um dia acontecer por conta disso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela nos dá conta de que todos nós haveremos de comparecer perante o Senhor e prestar conta de tudo que fizemos através do nosso corpo, que é um presente de Deus para nós. Geralmente as pessoas questionam a gente, né? Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo acontece com uma certa frequência. As pessoas não evangélicas, né, que a gente encontra e conversa, elas falam que onde já se viu tanta maldade, pessoas tão ruins, estupradores, homens roubadores, pessoas violentas, com desvios de comportamento, que praticam a maldade e a gente não vê acontecendo nada. Aí vai lá um pobrezinho, um justo e comete um deslize, um erro, e ele é punido com todo rigor e muito rapidamente. Que não acontece nada com aquele que faz uso da sua força para oprimir. É um engano, irmãos. Deus está atento a tudo aquilo que nós fazemos, tanto aquilo que o homem é bom e faz, quanto aquilo que o homem mal faz. Existe um princípio bíblico que esse é irrevogável, imutável, e que eu gosto muito, e que dou glória a Deus por ele, que diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aí o mundo, ele tem um ditado que diz assim: aquilo que o homem plantar, ou melhor, aquilo que aqui se faz, aqui se paga. Já ouviu isso? Na Bíblia está escrito parecido, e diz que tudo aquilo que nós semearmos, ou tudo aquilo que nós plantarmos, é isso que nós vamos colher. Então não pense as pessoas que estão aí praticando injustiças e suas maldades e toda a sua violência e todos os seus desvios, achando que ninguém está olhando para ele e que nada vai acontecer. Não, o Senhor está atento, como diz esse versículo que acabamos de ler. E graças a Deus por isso. Vamos adiantar aqui, irmãos. Olha, se o Senhor não intervisse, se o Senhor não estivesse atento e não agisse dessa forma que nós acabamos de mencionar aqui, a civilização humana, da maneira que nós a conhecemos, você pode ter certeza que ela não existiria mais. Ela existe, ela está em pé, porque o Senhor está com a mão dele e ele governa todas as coisas. E ele tem o controle de todas essas coisas. E é por causa dele, é por causa da misericórdia de Deus, e é por causa da mão dele continuar estendida e ele estar atento a tudo que nós fazemos, é que tudo ainda está de pé. Porque senão... Nós vamos tratar agora sobre a intervenção na história da civilização. Porque eu disse, né, para os irmãos que ele intervém. Ele tem colocado a mão dele ao longo da história. Só que eu quero mostrar para você agora, aqui no estudo, aonde é que a gente percebe essas coisas. Então, no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus ele interveio diretamente na civilização em duas oportunidades que eu queria destacar. Ele interveio em outras, mas duas que você deve conhecer, e nós já mencionamos até aqui, inclusive, que é o dilúvio, é uma interferência de Deus, não foi? O homem estava pecando, o homem estava agindo como se não houvesse, como diz o outro, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse consequência alguma. Havia violência, estupro, perversidade, todo tipo de torpeza que você possa imaginar, e o homem estava totalmente perdido. Se você acha que hoje as coisas estão de uma forma descontrolada, e eu acho que estão mesmo, nessa oportunidade aqui estava muito pior. E Deus então interveio. De que maneira? Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7, que vai falar que Deus ele promoveu um dilúvio e destruiu toda a humanidade, com exceção de uma única família, e preservou um casal de animal de cada espécie. Então a gente vê ali a ação de Deus interferindo na história daquela civilização e destruindo tudo através de um dilúvio.
A gente percebe outra interferência ou intervenção de Deus na civilização quando da Torre de Babel. Lembra? A gente conversou. Os homens eles se reuniram, tiveram um plano genial de construir uma cidade ou uma torre onde eles habitassem, se concentrassem todos ali. Ali seria o lugar onde se reuniriam e viveriam para sempre. E edificariam uma torre que chegaria até o céu. E Deus interferiu. Foi ou não foi? Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 5. E que mostra tudo o que aconteceu ali naquele instante. Né? Que as pessoas elas tiveram suas línguas confundidas e se espalharam. A gente vai perceber daqui a pouco, estudando isso daí, e talvez um pouco mais adiante na lição 9, o porquê de ter acontecido dessa forma. Por que que Deus agiu e por que que estava errado. Né? Você não vai sair da lição sem resposta para isso. Por falar em resposta, todas as vezes que você tiver algum tipo de dúvida ou comentário, querer reforçar a aula, se de repente aqui na minha aula eu deixar passar alguma coisa sem comentar, pode colocar aí embaixo. Né? Você mesmo comenta aí e fala, olha, pastor Ruiz, também foi por causa disso, aconteceu dessa maneira. Vamos aprender juntos. É uma forma que nós temos de interagir. Então você pode opinar, você pode dizer o que pensa, fazer pergunta, e depois eu respondo você. É a mesma importância de você descer lá e compartilhar a aula, para que outras pessoas aprendam também. Bom, então desde esses acontecimentos que eu citei há pouco, vem o Senhor interferindo na história, por intermédio de reinos e impérios, e nós vamos ver isso. Por exemplo, assírios, os babilônios, os árabes, os egípcios, todos eles foram usados por Deus para interferir de alguma maneira, nem que fosse para trazer correção ao povo de Deus. E o povo era levado cativo e passava anos e anos longe de suas famílias. Era Deus interferindo através de povos para que ele manifestasse a sua correção. Então percebe? E a gente vai entrar nisso, que Deus ele entrava e quando ele tinha que mostrar que o povo estava desviado dele, e ele avisava, e o povo não se convertia, não se arrependia. Então ele usava uma outra nação, um outro povo, que ia lá e os levava cativo. E Deus fazia isso com muita frequência no Antigo Testamento. A fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Então Deus agia dessa forma. Eu queria dar um versículo para a gente ver esse agir de Deus através de uma civilização. Isaías 45, versículo 1 vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Quem é o ungido aqui? Ciro. Nem crente esse homem não era, mas o Senhor o chamou para um propósito e usou a vida de Ciro para trazer correção ao povo de Israel. Olha, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Então, para que pessoas perversas, pessoas malignas, nações idólatras, apóstatas, rebeldes fossem tratadas, Deus usou, então, aqui nesse caso, Ciro, para que ele avançasse contra essas cidades e praticasse, então, correção. E mostrasse que ele é quem governava. E Deus, ele faz dessa forma, irmãos. Ele usa pessoas para fazer a obra aqui nessa terra. Ele não vem aqui pessoalmente, não desce, sai andando por aí e fazendo com as suas próprias mãos. Não, ele usa a mim, ele usa você, ele usa um governo, ele usa uma nação e ele faz valer aquilo que está escrito na sua palavra. Aqui nesse caso era para impor a vontade de Deus, que é soberana, a povos rebeldes, apóstatas. Irmãos, não sei se você sabe, apóstatas
são aqueles que, conhecendo a Deus, sabendo quem Ele é e o que Ele faz e o que Ele fez, ainda assim o rejeitam. Isso é apostasia. Então, nesse caso, a intervenção divina na civilização. E a gente percebe que ela jamais foi interrompida, que elas continuavam acontecendo. De Adão até os nossos dias, o Senhor sempre interveio na história da humanidade, sempre. E a gente percebe, né, que essa interferência de Deus na sociedade ou nas civilizações, ela culmina no sacrifício de Cristo. E Jesus Cristo, ele se torna a única esperança para a civilização humana. Ele interveio ao longo de toda a história, mexe aqui, mexe ali, e corrige, levanta um rei, levanta uma nação. Mas chegou o momento que a única esperança que restou para toda a civilização humana se chama Jesus Cristo. E inicia-se então um projeto de Deus de redenção do homem. E às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo somente para salvar indivíduos. A gente já comentou aqui nessa aula, né? As pessoas pensam que Jesus ele veio apenas para salvar pessoas, mas a obra dele era muito mais abrangente do que isso. O amor de Deus não se limita às biografias, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para salvar a todas as pessoas, inclusive a civilização e a história. Não pense você que ele veio apenas por causa de nós, seres humanos. Sim, veio por causa de nós, mas não apenas por causa de nós. O Senhor Jesus veio para colocar em ordem todas as coisas e para interferir na história da civilização e até preservar a nossa terra, preservar a natureza e interferir. E a gente vai perceber isso. Olha, eu gosto do versículo. E eu, na verdade, irmãos, eu nunca tinha olhado com atenção para ele dessa forma, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós já conversamos sobre isso com os irmãos aqui nessa aula, em ministrações, às vezes nos cultos de domingo, que Deus, ele entregou o Filho dele. Mas não foi só por causa do homem. Diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira. O que tem aí no mundo, irmãos? Temos os animais, temos as civilizações, temos a natureza, tem tudo que ele criou. E Jesus veio por causa de todas essas coisas. E a obra dele, então, se estende a nós aqui. E diz que todo aquele que for até ele, todos os homens que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Não podemos ser egoístas e pensar que a obra de Cristo ela foi única e exclusivamente em favor das nossas vidas, mas foi em favor de toda a humanidade e de toda a sua criação, de tudo aquilo que ele fez lá no Gênesis, lá no início, e ele disse é bom. Tudo isso Deus amou e por isso enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra. Olha, irmãos, a importância disso. Deus espalhou os povos por todas as terras, por todas as partes do mundo. Lembra que nós vimos isso lá no início, quando ele criou todos os homens, e ele criou Adão, criou Eva, e depois ele disse, olha, enchei a terra, espalhem-se por aí. Encha a terra, multipliquem-se. Ali no Éden, na Torre de Babel, nós tivemos ali um problema, que o povo eles planejou se juntar num único lugar. Esse já era uma contrariedade com o projeto original de Deus. Não era para as pessoas estarem num único lugar, era para elas se espalharem. Foi um dos motivos da interferência de Deus e da confusão das línguas. Não era para o povo estar ali aglomerado num único lugar. E não era aglomerado por causa do vírus não, viu? A ideia era que o povo estivesse espalhado por todas as partes do mundo. E a gente percebe, né, na organização aqui da grande comissão, do chamado de todo crente, do ID que o Senhor nos incumbiu, de irmos a todas as partes do mundo,
falar do amor dele, porque o mundo clama por socorro. As pessoas espalhadas por todas as partes clamam por salvação, ainda que de maneira descontrolada, às vezes sem compreender, está pedindo por salvação e por socorro. E o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, nos discipulou, nos chamou para Ele e nos deu uma missão, que era de ir a todas as nações levar o Evangelho. O Evangelho de Cristo redime tanto pessoas, como povos e como civilizações. Mateus 28, de 19 ao 20, diz assim, olha, portanto vão, falando comigo e com você, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco sempre até o final dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Olha que coisa maravilhosa. Aqui ele mostra já, ele desenha de forma muito clara que no projeto dele estava todas as civilizações, todos os povos, e que nós deveríamos ir. O texto diz aqui, ó, portanto, vão. Algumas outras traduções vão dizer assim, portanto, ide. No imperativo, que nós temos uma incumbência de ir a todas as nações e levar o Evangelho a todas as pessoas e povos. E é para fazer discípulo. Não é apenas para ir lá e falar. Isso não é fazer discípulo. Fazer discípulo é acompanhar. É depois que essa pessoa recebe a mensagem do Evangelho pregada por você, você orar por ele, visitar, ligar, mostrar interesse, cuidar, alimentar ele espiritualmente, ensinar a ele a palavra de Deus, porque nasceu, é um bebê e ele precisa do seu acompanhamento. Não pense que é só falar do amor de Deus, virar as costas e ir embora e partir para outro. É para você fazer discípulo, é para você ensinar ele a andar e levá-lo até o batismo, abrindo o seu entendimento através da sua ministração. Nossa, pastor Ruiz, a responsabilidade é muito grande. Eu nem sei muito para poder ensinar para as pessoas. É por isso que eu estou ensinando você agora, que é para você ter ferramenta para poder ensinar aqueles que você vai falar do amor de Deus. Esse é o projeto de Deus, você é um instrumento nas mãos dele e a você foi dada a ordem, ide. Chegará, irmãos, o dia em que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Romanos 14, 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Esse dia chegará, que todas as pessoas, todo joelho diz, olha, todo joelho se dobrará, toda língua, ou seja, cada um vai confessar com a sua própria boca que Ele é Deus. Por isso nós temos aí a incumbência de sair semeando a palavra de Deus, distribuindo o conhecimento, falando do amor de Deus e evangelizando, mas fazendo discípulo, acompanhando de perto, dando toda assistência para aquele que se converteu, caminhar na presença do Senhor com todo esclarecimento, até a hora que Ele também vai fazer discípulos. Se você ainda não faz isso, se você ainda não cumpre com o ID do Senhor, ame essa obra, porque é projeto de Deus para a sua vida. Queria concluir dizendo que a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrangeu-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades de sal e de luz.
que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado para sempre. Vamos fazer um resumo rápido aqui agora para concluir essa aula. Espero que você tenha aprendido bastante. Pergunta: o que é civilização? Segundo o dicionário Hawaii, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país e de uma sociedade. Qual é a base da civilização, irmãos? Lembra que nós falamos lá atrás? A base da civilização se chama casamento. Quais as características da civilização de Caim? Aprendemos isso. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso em tecnologia, progresso econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gados, metalúrgicos e músicos. Está lá em Gênesis capítulo 4, do 20 ao 22. Deus ainda intervém nas nossas vidas, nos dias de hoje? Aprendemos nessa lição que sim, que Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após haver nos formado. Ele continua a observar atentamente, justa e amorosamente todas as coisas. E sempre que necessário se faz, Ele intervém. Se o Senhor não agisse dessa forma, a gente aprendeu que a civilização humana, da maneira que nós conhecemos hoje, certamente não existiria mais. E eu queria finalizar essa aula então, dizendo para você que você tem um chamado, que você está incluído no grande projeto do Senhor Jesus, chamado Grande Comissão, que nos envolve a todos, na obrigatoriedade de levar o Evangelho a todas as nações. Às vezes as pessoas pensam que isso é trabalho de missionários. Não é, irmãos. Esse trabalho de missionário é uma coisa realmente mais específica. Uma coisa mais específica, o trabalho dos missionários de ir às nações que nós não podemos ir. Mas nós temos uma incumbência de enviar esses missionários, orando por eles, financiando, contribuindo para que eles possam estar lá, de maneira que nada falte a eles e eles possam anunciar. Esse é uma obra dos missionários do ID destinada a eles. Mas falar para o vizinho, falar dentro da sua cidade, falar dentro do seu estado, anunciar o Evangelho no seu grupo de convivência, isso não é trabalho de nenhum missionário. Isso é seu trabalho. Isso é o ID do Senhor na sua vida. Se envolva, se interesse, faça a obra do Senhor. É a grande comissão. Essa lição nós finalizamos. Eu queria só iniciar a lição 9, nós já estamos com o nosso tempo se avançando, fazer uma introdução aqui na lição 9, que vai falar do primeiro projeto de globalismo. Aí você vai falar, nossa Luiz, mas que coisa, o que isso tem a ver conosco? Qual o propósito disso? Você vai aprender que tem todo um contexto aqui que envolve todo o projeto de Deus para a vida das nações e para a sua vida também. É importante, né, irmãos, você não confundir globalismo, que é o que nós vamos ensinar, com globalização. São duas coisas diferentes. A questão do globalismo, ele levanta até muitas polêmicas, né? Tem assim, muitas teorias de conspiração. Se você colocar aí na internet, lá no YouTube ou no Google, colocar lá o que é globalismo, vai aparecer 1001 teoria da conspiração. Então, assim, o que eu pretendo aqui nessa lição é mostrar biblicamente o globalismo, o projeto de Deus com relação ao globalismo, o que Deus pensa do globalismo, e que você entenda o que é isso. Então, vamos eliminar a globalização, para que você entenda o globalismo. O que é globalização? Eu acredito que todos os irmãos tenham estudado, tenham uma boa consciência do que é, mas eu peguei aqui uma definição para que os irmãos consigam separar.
Globalização é um processo de integração política, econômica e cultural no mundo todo, marcado por avanços nos meios de transporte e de comunicação, né? Com a chegada da internet, das grandes redes de comunicação, televisão, rádio e tudo mais que a gente vê aí à disposição. Então os países eles se aproximaram mais um do outro. Isso facilitou o comércio, facilitou a moeda, a circulação de dinheiro e tantas outras coisas que foram benéficas. Isso é globalismo e é importante e não tem nada de errado nisso, mas isso é globalização. Agora, globalismo é diferente, nós vamos começar a aprender aqui, tá bom? Só para a gente conseguir separar, né, o que é globalismo do que é globalização. Eliminamos globalismo. Bora lá! Quero fazer essa introdução para os irmãos para que a gente possa encerrar. E aí eu peço que você estude a lição na sua casa. É importante, você tem a revista, quem não tem a revista, tudo bem, né? Eu sei que tem alguns irmãos que nos acompanham, que não são da church, que não tem então acesso a esse material que nós disponibilizamos para você, mas você nessa situação pode então no sábado acompanhar a aula conosco sem ter essa preocupação, porque você não tem acesso a essa revista. Os irmãos que têm, irmãos, leiam, é um material que foi adquirido para a igreja para abençoar a tua vida. Estude a lição, você tem tempo para isso agora, tá bom? Senta com seu marido, senta aí sozinha, da maneira que você preferir, ou sozinho. Pega a revista, leia os textos que estão lá disponibilizados, porque todos eles têm a ver com a lição. E eu queria ler o primeiro, que é o nosso texto áureo, da lição número 9, Gênesis capítulo 11, versículo 9, que vai dizer assim: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Em torno desse versículo, vamos tratar sobre a questão do globalismo. Uma verdade prática que você precisa aprender nessa lição. O globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Então, o globalismo é uma afronta a todo o projeto idealizado por Deus. E você vai entender por quê. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Ainda não lemos muito, né? E eu queria ler 9 versículos que vão nortear esse estudo bíblico que nós vamos fazer aqui. E eu vou ler para você aí, Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolo, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Lembra, a gente agora há pouco mencionou aqui que o projeto de Deus é que nós nos espalhássemos pela terra. Aí a ideia aqui deste povo é de que não se espalhassem, que ficassem em um único lugar. Então por aí a gente já vê que isso é contrário àquilo que Deus determinou no seu projeto original. Seguindo com a leitura. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Os irmãos perceberam aqui, como é que pode, irmãos? Está lá o povo trabalhando e aquilo chamou a atenção de Deus. Aquele povo num único lugar, com um projeto estabelecido, um projeto de engenharia, totalmente pronto, começou a avançar na sua construção. E diz aqui que o Senhor desceu. Já imaginou, irmãos? De que forma você acha que o Senhor desceu? Que ele pegou um avião e desceu até lá, pegou um elevador. Quer dizer que ele foi de perto olhar. Ninguém o viu, mas ele foi ali perto olhar e diz aqui, olha, que o Senhor desceu
para ver o que os filhos do homem estavam fazendo e como que estava indo aquele negócio. E disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Os irmãos percebem, irmãos, aqui? O texto está dizendo que porque eles eram um, falavam a mesma língua, que eles tinham um único propósito e objetivo, que eles poderiam fazer tudo aquilo que eles quisessem, que não haveria restrição. Isso mostra o poder da unidade, irmãos. Aqui nesse caso a unidade é ruim, porque estava construindo uma coisa que os separaria do propósito de Deus. Mas os irmãos perceberam aqui que a unidade, ela faz com que as pessoas não possam ser detidas nos seus propósitos. Os irmãos já imaginou um povo de Deus, nós todos, os crentes, ou então a nossa igreja, ou todas as igrejas de forma individual, cada uma no seu papel, cada uma no seu lugar, se elas tivessem unidade, o que não seriam capazes de fazer, se não alcançaríamos o mundo com muita rapidez, se não haveriam grandes milagres e curas, se não haveria salvação em massa, porque nada poderia deter aquilo que intentássemos fazer. Você já imaginou nós todos pensando de uma única maneira sobre anunciar o evangelho para a nossa cidade? E que nós organizássemos um projeto nesse sentido, muito bem elaborado, e todos no mesmo pensamento, falando uma mesma língua. Quer dizer, eu concordo, vamos fazer desse jeito. Porque se outro vier daqui e falar, eu vou fazer, mas não concordo muito, eu acho que por aqui é diferente, é melhor. Já não haveria unidade. E se não há unidade, as coisas caminham com dificuldade. E é por isso que muitos de nós, e é por isso que muitas igrejas não avançam. Elas se fecham no seu mundo. E cada uma quer fazer do seu jeito, e cada um tem uma ideia diferente. Não se submetem àquele que está ali à frente, que é o porta-voz da igreja, que é o pastor local, que idealiza o projeto, conversa com todos e vamos. E depois de ter fechado, terem chegado a um consenso, ainda assim tem aqueles que fazem pensando noutra coisa. Isso não é unidade. Sem unidade, não conseguimos avançar. E se avançamos é com muita dificuldade. Mas se estivermos unidos num propósito santo, num propósito edificado por Deus, sob sua direção, os irmãos estão entendendo? Diz aqui que não haverá restrição alguma para aquilo que quisermos fazer. Assim era com aquele povo na edificação da sua cidade em Betel. Não havia restrição. Então, olha, o Senhor subiu de volta, depois de ter constatado tudo que estava sendo feito, e disse assim no verso 7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Acabou com a unidade, não falavam mais a mesma língua, e aquele projeto não pôde mais dar continuidade, porque não sabia mais o que fazer. Uma parte do povo chegava com material e o outro não entendia o que eles estavam falando, e nem aonde esse material deveria ser usado, nem de que forma, nem em que lugar. Acabou, irmãos, a unidade que existia. E aí o Senhor cumpriu com o seu propósito. Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Não é tremendo isso, irmãos? Quando eu penso na questão da unidade, de termos um único pensamento em torno de um único projeto, irmãos, olha, por mais difícil que seja, aquilo que é unanimidade, aquilo que dentro da igreja se chama unidade de pensamento, de língua, de fé, de projeto idealizado e orado, quando seguimos na direção, falamos a mesma língua, servimos ao mesmo Deus, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo,
nada pode nos impedir de avançar. Ganharemos a cidade de Mauá, ganharemos o estado de São Paulo, colocaremos crentes tementes a Deus para governar essa nação com justiça e equidade. Percebe, irmãos, a importância de sermos unidos? Quando na igreja há aquele que começa a falar mal do pastor, aquele que começa a achar que o pastor não sabe direito o que ele está fazendo, que começa a questionar o louvor, que começa a questionar aquilo que é pregado e ensinado, isso mostra que não existe unidade. E sem unidade não conseguimos avançar. As coisas travam, a igreja não cresce, não deslancha, milagres não acontecem, porque não falamos a mesma língua. Ensino importante. Por isso que esse negócio de estudarmos o globalismo aqui é interessante e importante, para que a gente possa aprender. Eu queria parar por aqui, irmãos, porque eu acho que essa lição vai falar muito profundamente aos nossos corações, e o tempo se esgotou. Desejo a você um bom sábado, que você ainda no restante dele aproveite bastante, tenha harmonia com a sua família, se cuide, se previna, use a sua máscara, evite sair de casa, acompanhe as lives da igreja todas as vezes que tiver, não deixe para acompanhar de forma picada, reúna a sua família, porque é o propósito que nós temos de ministrar a palavra e de ensinar você, que você esteja reunido com a sua família, aproveitando esses momentos de isolamento para se fortalecer os laços e a comunhão familiar. Junte todo mundo e aprenda a palavra de Deus. Amanhã às 18h30 estaremos juntos na live, lá na church, provavelmente na Exata novamente, se Deus preparar dessa forma. Mas uma coisa é certa, e nisso temos muita unidade. Amanhã às 18h30 pregaremos a palavra do Senhor para você e para todos aqueles que estiverem atentos. Deus abençoe, estaremos juntos, eu, pastor Daniel, e todos os demais irmãos ali ministrando uma palavra ao seu coração. Deus os abençoe e os conduza à vitória em nome de Jesus.